Imagina, aquele que é o Todo-Poderoso, Criador da terra, céus e mar, Ele deseja, Ele anseia ter uma relação com cada um de nós. Então Ele é aquele que é a nossa esperança, Cristo é a nossa esperança. Nós vamos ver os textos aqui depois, isso é maravilhoso, irmãos. Agora, não queira, de fato, ser um cristão ou um crente que, todo crente eu penso que não tem esperança, até o diabo crê, estremece, mas procure aos pés do Senhor, avaliar a sua vida com Ele, avaliar o teu tempo de intimidade com Ele, porque Ele almeja, irmãos, vocês não sabem como isso é importante para o nosso Pai, isso não aqui dentro, mas no dia a dia, na intimidade que vocês têm com o Pai, para buscá-lo, para adorá-lo em espírito e em verdade. Ele anseia para ouvir dos seus filhos uma voz agradável a Ele, uma voz que reconhece quem Ele é, aquilo que Ele fez para nos conquistar, para nos dar uma nova vida, trocar o nosso coração. Ele fez tudo isso para que nós sejamos então levados a uma vida relacional com Ele, uma vida de amor com Ele, e o que Ele mais quer, porque quando nós nascemos de novo, nós somos introduzidos para uma comunhão da Trindade. Infelizmente muitos não têm desfrutado disto, e o que vai resultar disto é uma vida ansiosa, é uma vida temerosa, é uma vida angustiada, é uma vida em que qualquer tipo de dificuldade, de problema já nos tira ou já nos faz ficarmos abalados. Quando nós temos uma comunhão consistente com o Senhor, obviamente, irmãos, que o resultado será paz e segurança para sempre, porque a promessa que o Senhor Jesus Cristo fez para nós neste mundo aqui, não naquele mundo vindouro, é uma só: no mundo passais por aflições. Então, como que nós vamos passar por aflições? Irmãos, todos os dias da nossa vida, nós somos levados a termos aflições. De repente, uma palavra que alguém nos diz, já nos deixa angustiados, já nos deixa tristes, já nos deixa muitas vezes em pavor, sentimos pavor. Então isso tudo ocorre porque a nossa vida espiritual com o Senhor, embora somos filhos, está distante do Pai. E o Pai tem nos chamado para uma vida com Ele, de intimidade com Ele, na casa dEle. Isso aqui que nós estamos reunidos não é casa de Deus, como os muitos falam. Casa de Deus é eu e você. Aqui é o local da igreja se reunir. Aqui é onde todos nós viemos aqui para adorar com os cânticos, para orarmos, para termos comunhão e para ouvirmos a sua palavra. Isso que o Pai deseja, que os seus filhos cresçam juntos numa união na qual Ele mesmo já fez. O primeiro contato que Ele teve conosco foi na cruz, quando Ele nos puxou para Ele. Nós não teríamos condições de ir a Ele. Então, imagina uma pessoa em pecado, ela é uma bagaceira só. Não tem jeito de ser de outra forma. Ela está doente, ela está enferma da cabeça aos pés. A palavra fala que essa pessoa não tem paz, cuja vida é como aquele mar agitado, que lança de si lama e lodo. Para aqueles que não creem, diz o meu Deus, não há paz. Não há paz. Agora, aqueles que foram colocados em Cristo, que está em Cristo, é uma nova criatura, tem uma paz reinante dentro de si. E a palavra fala que é uma paz sem fim. É uma paz, Paulo fala em 1 Tessalonicenses, ele vai dizer que é uma paz em todas as circunstâncias. Então, nessa noite, nós vamos falar de uma superior esperança, para aquecer o nosso coração, para sermos vivificados, para sermos edificados, para sermos restaurados na nossa falta de fé também. Porque esperança e fé, elas estão muito ligadas uma na outra. Vocês se lembram? Qual é a definição de fé que a Bíblia traz para nós? Hebreus 11:1.
Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Fé, esperança, eu espero. Espero aquilo que eu não vejo, mas eu espero, porque a Bíblia diz. Então a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção, a certeza das coisas, de fatos que não se vê. Então fé é você crer naquilo que está escrito na palavra de Deus. Fé é você olhar para as Escrituras e saber do mais íntimo do teu ser que é Deus quem disse, então eu creio. E aí, irmãos, essas verdades, elas começarão a fazer sentido para a sua vida. A palavra, quando começa a penetrar em nosso interior, ela começa a fazer uma lavagem. Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É uma palavra penetrante, é uma palavra que enche o nosso coração de alegria. A palavra de Deus é maravilhoso demais. Então vamos ler aqui, irmãos, Hebreus 7, versículo 19, diz assim: pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Meu irmão, que coisa linda isso aqui, que coisa maravilhosa isso aqui. Queridos, a lei, ele está dizendo aqui de uma forma muito clara, ela nunca aperfeiçoou coisa alguma, muito pelo contrário. A lei vai revelar a nossa incapacidade de ir até Deus. Ninguém consegue, embora muitos, por falta de revelação, tentam de todas as formas cumprir a lei de Deus. Eles sempre fracassam, porque eles tropeçam na pedra de tropeço, que para nós é a pedra eleita e preciosa, a pedra de esquina, a pedra de remate. Mas então, nós vimos aqui que a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, mas por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Irmãos, cheguem-se a Deus, porque agora nós temos uma esperança viva que é o nosso próprio Senhor. Cristo, que é a nossa esperança, Ele veio morar dentro de nós. E é tão lindo os textos da palavra de Deus, quando eles começam a ser abertos para nós, quando o Espírito começa a apontar quem Ele é. O ministério do Espírito dentro de cada um de nós, e o ministério do Espírito é proclamar Cristo para o nosso coração. Primeiro Deus prega para nós, primeiro Deus revela quem Ele é, na sua essência. Ele é o Deus da esperança, é o Deus vivo. Então por isso nós temos uma esperança viva, porque o Pai habita em nosso interior. Então que esperança nós temos, irmãos? É uma esperança que ninguém consegue mais tirar de nós. Nós estamos seguros nas mãos do Pai. Essa segurança, irmãos, é pelo fato de termos uma convicção de que Deus disse que da mão dele ninguém poderia nos arrebatar. Essa é uma esperança que temos que ter. Então, irmãos, podemos chegar a Deus o Pai. Irmãos, nada menos do que isso. Essa superior esperança é que a redenção, o nosso resgate, a redenção de Cristo, ela nos conquistou de tal forma que João, ele vai descrever na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 1, assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. E é por essa causa que o mundo não nos compreende, que o mundo nos rejeita, porque rejeitou a Ele. E nós temos essa esperança viva dentro de nós. Então Ele conquistou para nós isso e abriu para nós um acesso ao trono da graça, para termos uma relação de amor com o nosso Deus e Pai Celestial.
Queridos, essa aqui que era a fraqueza da lei. A lei nunca poderia nos levar a Deus, muito pelo contrário. Tem algum problema com a lei? Não. Paulo diz que a lei é santa. O mandamento é justo, é perfeito, mas quem somos nós para cumprir aquilo que é santo, que é justo, que é perfeito? Mas teve um homem que veio do céu e pisou nessa terra aqui. E ele veio para cumprir toda a lei e os profetas. Tudo que a lei dizia, nós não tínhamos condições de cumprir. E Jesus, ele cumpriu toda a lei, à risca. Mais de 613 mandamentos ele cumpriu por cada um de nós. Então, nós não poderíamos ser aperfeiçoados pela lei. Jamais, jamais. Então, a fraqueza da lei, irmãos, ela não fazia provisão para nós. Nenhuma possibilidade. Porque para o povo de Deus entrar no seu santuário, na sua presença imediata, precisava de que o caminho do Santo dos Santos fosse aberto para nós. A lei, quanto mais nós queríamos entrar para buscar o Senhor, mais nós batíamos ali com a face na porta. E vamos bater e nos machucávamos e nunca iríamos conseguir adentrar para ter uma comunhão. Porque, irmãos, nós éramos pecadores. Paulo, ele diz em Romanos 5,8 que Deus, ele prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora ele morreu. Irmão, presta atenção. Tem um pessoal que dizem que nós somos pecadores salvos pela graça. Por favor, nós éramos sim pecadores. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu. Ele nos incluiu na sua morte. Lembra de João 1,29? Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós éramos pecadores por quê? Porque o pecado habitava em nós. Mas Cristo, irmão, presta atenção, ele tirou como Cordeiro de Deus. Cordeiro porque ele veio para morrer para o pecado, não para o pecado dele, mas para o meu e seu pecado. Então ele tirou o meu e seu pecado lá na cruz. De que maneira? Nos levando à morte juntamente com ele. Então nosso pecado foi tirado. Então, queridos, por conta disso, nós fomos justificados, ressuscitados juntamente com Cristo. E agora nós podemos adentrar na presença imediata de Deus, o Pai, a hora que nós quisermos. Abram comigo, por favor, em Romanos, capítulo 5. Olha aqui que diz o versículo 1 e 2, muito interessante, irmãos. Primeiro vai mostrar claramente que nós somos justificados, mas é uma justificação pela fé, não por cumprir a lei. Temos que crer naquilo que Cristo é e fez por cada um de nós. Quando cremos nessa verdade da palavra, nós somos justificados pela fé. Não é que nós temos que fazer algo. Ele fez por nós. Eu preciso de crer que, como diz a Bíblia, a palavra fala que a palavra justificado está em qual tempo do verbo aqui, irmão? Está no passado. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Isto a lei nunca poderia nos dar esta paz, porque a lei não aperfeiçoa e nem justifica ninguém. Então, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fomos justificados, agora, irmãos, o caminho do Santo dos Santos foi aberto para nós. E ele diz aqui no versículo 2, no final do versículo 1, Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Irmãos, não é que
nós vamos ter a glória de Deus, vamos entrar na glória. Não, nós já podemos nos gloriar na esperança da glória, porque a nossa esperança é uma esperança viva, e a glória de Deus, ela veio para dentro de nós. Ele é a glória, Ele é o Senhor da glória, e pela glória dEle nós somos santificados, pela glória dEle nós somos aperfeiçoados, pela glória dEle nós podemos viver uma vida de absoluta intimidade com Ele, como era Moisés, irmãos. Lembra que Moisés subia lá no monte, que o Senhor o chamou para dar os 10 mandamentos para ele? Deus escreveu com o seu dedo, mas ele ficou lá 40 dias e 40 noites, para contemplar a glória de Deus. Irmãos, que coisa linda isso, e essa glória Ele colocou em nós pela fé. Você precisa, irmão, irmã, desenvolver um relacionamento com Ele, para experimentar esta glória, que já está em você. Ele é o Pai da glória, toda a realidade da essência de Deus é Ele, Ele é a glória. E esse Deus Todo-Poderoso não habita do seu lado, habita dentro de você, Ele está em você. Ele sim, como diz aqui, estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Qual é a glória de Deus, irmãos? É Cristo. Vocês se lembram de Colossenses 1, versículo 27? Cristo em vós, a esperança da glória. É maravilhoso. Você sabe o que é esperança? Como que o nosso dicionário define? Nós vamos ver aqui uma definição. A esperança, segundo o dicionário nosso, e vamos ver o que é esperança, segundo a Bíblia apresenta. Claro que até em dezembro a gente vai voltar sobre esse assunto, lembrando aos irmãos que este assunto não é um assunto que se esgota, esperança é algo inesgotável, entende, irmãos? É maravilhoso demais. Nós fazemos parte, nós temos essa esperança, que é uma esperança que nos foi concedida pela ressurreição. Então, o que é esperança? O dicionário define como um sentimento de expectativa. É esperança. Esse sentimento de expectativa é uma esperança que todo ímpio tem. Normalmente quando você encontrar um ímpio, ele fala assim: olha, temos que ter esperança. Temos que ter, porque se temos que ter, porque ele não tem. E ele vai dizer o seguinte no decorrer da sua conversa: olha, irmãos, amigos, colegas, a esperança é a última que morre. Não desanima não, a esperança é a última que morre, mas ela vai morrer realmente. Porque a palavra fala em Provérbios, se os irmãos quiserem acompanhar aí, Provérbios capítulo 11, versículo 7, vai mostrar que a esperança do perverso ou do ímpio, ela vai se desvanecer. Vai morrer essa esperança e ele vai ficar realmente, a expectação da iniquidade vai se desvanece. Olha só, Provérbios 11, versículo 7, diz assim a palavra: morrendo o homem perverso. Irmãos, não preciso aqui falar o que é o homem perverso. O homem perverso pode ser um homem ruim, mau. Quando eu falo homem, estou referindo à humanidade, ambos os sexos. Então, morrendo o homem perverso, morre a sua esperança. O perverso, aquele que não creu no Senhor, todo homem, toda mulher que não creu, por mais bom que seja, e a bondade dessa pessoa é um dos impedimentos para ele crer no Senhor, porque ele se basta na sua própria bondade. Então, qual que é a esperança dele? Morrendo o homem perverso. Interessante, você viu que a palavra coloca aqui morrendo o homem perverso, porque a todo instante está morrendo um homem perverso. E para este homem perverso que está descendo hoje para a sepultura, infelizmente nunca foi da vontade de Deus isso, ele está indo direto para o inferno. E só vai sair do inferno para receber a sentença de Deus, o Pai, e ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, porque não acolheu o amor da verdade para serem salvos. O que Deus mais pode fazer? Se Ele entregou o seu Filho para morrer numa cruz,
crucificou toda a humanidade. Todos morreram com Ele, se crerem, mas nem todos vão crer. Deus ressuscitou toda a humanidade quando ressuscitou a Cristo, mas nem todos vão crer. Estão me compreendendo, irmãos? Então, o perverso, queridos, quando um homem ímpio que não creu no Senhor desce para a sepultura, escute isso aqui com bastante cuidado, qual será o fim dele? Não terá fim. Será uma eternidade de horror, fogo. Será? Lembra quando Cristo estava na cruz, quando Ele colocou o meu e o seu pecado em Cristo? Deus julgou-nos no seu Filho Jesus. Jesus, Ele bebeu toda a ira de Deus, porque quando o meu pecado e o seu pecado estavam em Cristo Jesus, Ele viu o nosso pecado em Cristo, e Ele julgou o meu e o seu pecado em Cristo, matando o seu Filho, por amor a mim e a você. E agora, irmãos, nós somos ressuscitados com Cristo. Quando nós cremos no Senhor Jesus, o Pai nos aceita por aquilo que Cristo é e fez. Maravilhoso demais. Gente, como que as pessoas podem rejeitar este amor? Esta obra consumada no Calvário que fez com que o Filho eterno do Pai provasse a morte por mim e por você. Hebreus 2:9. Que pela graça de Deus, Ele experimentou, Ele provou a tua morte, a minha morte eterna. Por isso que eu tenho uma vida nova agora. Por isso que eu tenho uma esperança que nunca mais vai morrer. Mas a esperança do perverso morre. Morrendo o homem perverso, morre a sua esperança. E a expectação da iniquidade se desvanece, vira em absolutamente nada. É uma esperança que acaba quando ele morre. Agora, quando nós cremos em Cristo Jesus, que morremos e ressuscitamos com Ele, irmãos, não há mais condenação para nós. Estamos neste mundo, e se Jesus não voltar antes da minha e da sua partida, nós vamos experimentar uma morte física sim. Mas, irmãos, o que vai acontecer conosco? Quando nós vamos descer para a sepultura, quando nós viermos a descansar no Senhor. Aí em Provérbios, abra no capítulo 14, olha o versículo 32, Provérbios 14, verso 32, a palavra de Deus, ela diz assim: pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo, lembra que nós lemos Romanos 5:1, justificados pois mediante a fé temos paz com Deus. Pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo, aquele que foi justificado em Cristo, ainda morrendo, tem esperança, porque a nossa esperança é uma pessoa, é Jesus Cristo que mora dentro de nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Oh, irmão, isso é maravilhoso demais. Irmão, vocês parou para pensar o privilégio que nós temos por sermos habitados pelo Cristo. Ah, que Cristo maravilhoso é este, fez tudo por nós. Isso não é religião, irmãos, isso é vida de Cristo em nós. Não é uma esperança, não é uma expectativa. Esperança também, segundo o nosso dicionário, é um desejo, vamos dizer assim, é uma vontade de que uma determinada coisa aconteça. Eu tenho esperança. E aonde eles firmam as suas riquezas? Tem esperança, olha, a sua esperança nas riquezas, na instabilidade das riquezas, do Deus moeda, do Deus mamon. Mas o Filho de Deus não. O Filho de Deus tem uma esperança viva. Agora, a definição da esperança bíblica, existem 3 definições. Não vou falar das 3, senão nós iríamos estender aqui, seria o restinho do nosso tempo teríamos para poder falar sobre as 3, mas um resumo da definição bíblica de esperança vai um passo além, porque esperança, claro, a nossa esperança é uma pessoa, é Cristo. Agora vai estudar Cristo para você compreender o que é esperança. Quando é que você vai chegar a uma conclusão? Nunca, porque a nossa esperança, ela é sem fim.
Cristo não é a nossa esperança? É ou não é? Sim, Cristo é em vós a esperança da glória. Mas Ele não vive, Ele morreu, mas Ele vive, está à destra do Pai e pela fé habita em nós. Ele está em todos os lugares. Agora, quer ver como é que essa esperança é? Abra em 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, vamos ler o versículo 3, muito conhecido nosso, citado, mas às vezes nós não prestamos atenção naquilo que ele está dizendo para nós. Ele diz assim, 1 Pedro 1, versículo 3, que coisa maravilhosa! Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a nossa, que passa para nós toda a nossa convicção pela graça. A Bíblia é a revelação do falar de Deus para nós. Então ele diz aqui, 1 Pedro 1, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, nos fez nascer de novo. Se alguém perguntar para você o seguinte, por que você nasceu de novo? A resposta está aqui, para uma viva esperança. Por que a nossa esperança é viva? Porque Cristo, Senhor da glória, Ele é a nossa esperança, e Ele vive e habita em nós, então a nossa esperança é viva. Entende, irmãos? Fomos regenerados para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, Ele venceu Satanás, Ele venceu, Ele tirou o nosso pecado e venceu o túmulo. Jesus ressuscitou dentre os mortos, Ele é a nossa esperança. Que linda isso, irmãos. Então, queridos, esperança, ela é uma certeza. Esperança, irmãos, é uma certeza de que Deus, Ele fará, Ele cumprirá aquilo que Ele disse. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Agora, a esperança do mundo é mais ou menos assim. A gente escuta muita conversa no dia a dia de pessoas não cristãs, então elas dizem assim, olha, eu espero que isso ou aquilo aconteça. Ele espera que aquilo, se acontecer, é mera obra do acaso, do destino. Assim eles não têm esperança. Agora, nossa esperança é uma pessoa, é Cristo Jesus. Então, irmãos, trazer o homem para perto de Deus, para o seu pleno favor e comunhão real, é o objetivo de todo sacerdote. Todo sacerdote. Ah, mas sacerdote lá é o pastor? Não, eu sou, você também é. Todo homem é o sacerdote da sua casa. Todo homem é o sacerdote ali da sua casa. Arão não poderia fazer, irmãos. Arão não poderia levar as pessoas a Deus, ele só poderia apontar o caminho. Agora Jesus fez. Jesus nos levou para o Pai. Ele trouxe o Pai para nós, quando o Verbo se fez carne, mas pela ressurreição Ele nos levou para Deus o Pai. Aquele texto é lindo, eu recito ele aqui todos os domingos, Colossenses 3,3, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, no Pai. Entende, irmãos? Então, esta é a glória do Novo Testamento, tão clara para cada um de nós. Ele traz para mim e para você, o Novo Testamento, uma esperança que é superior, uma esperança que nos traz cada dia mais convicção, é uma aproximação real do Deus vivo, que viva e reina soberanamente. Essa é a nossa esperança nesse Deus vivo, é uma comunhão com o Espírito Santo e com o Pai, e com seu Filho Jesus Cristo. Irmãos,
João, ele era um pescador, que consertava redes. João, se ele tivesse no nosso meio aqui, aquele homem vai pregar. Não. Ele não estudou na faculdade, ele não fez uma faculdade de teologia, ele não foi consagrado ao ministério pastoral. João, nem presbítero João era um mero discípulo de Jesus. Mas sabe o que ele diz com relação à comunhão, a nossa esperança? Abra aí pertinho, 1 João capítulo 1. 1 João, meus irmãos, que coisa linda, João não se cansa de falar sobre ele. Ele vai dizer o seguinte, primeira epístola de João, capítulo 1, a partir do verso 1, vamos ler alguns versículos aqui e vamos meditar um pouquinho. A palavra fala assim no versículo 1, presta atenção o que João está dizendo aqui, na realidade é o Espírito através de João. Ele diz assim, o que era desde o princípio, ou seja, antes do princípio ele já era, porque ele é Deus. O que era desde o princípio, o que temos ouvido. Irmão, João ouviu as palavras de Deus dos lábios do próprio Jesus, porque toda a palavra que saía da boca de Jesus era a palavra de Deus, porque Deus prescreveu tudo que Jesus Cristo tinha que dizer. Então, temos ouvido. Mas eu queria estar lá com João para poder ouvir a voz de Jesus. Você tem aí na sua mão a palavra de Deus. Só você ler, você vai estar ouvindo a voz de Jesus falando. O que temos visto com os nossos próprios olhos, que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Claro que João pôde tocar aqui no Senhor Jesus. João é aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus. Continua dizendo, e a vida se manifestou, ou seja, o verbo se fez carne, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos. João está dizendo para nós, João tinha nós em mente. O Espírito sabia que nós estaremos nessa noite aqui, nesse horário, para tratar deste assunto que ele escreveu para nós, que o Espírito já nos contemplava na sua onisciência. Que lindo, irmão. Ele diz assim, e a vida se manifestou e nós temos visto, e delas damos testemunho, e vô-la anunciamos. Olha o que ele vai anunciar para nós aqui agora, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Meu irmão, minha irmã, atenta para isso, peça ao Senhor mais luz, para você adentrar nessas profundezas da sua palavra. Ele continua dizendo, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós aqui é eu e você, igualmente, como João tinha comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito, vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então, irmãos, nós podemos ter a comunhão com Ele. E o Pai nos chamou para esta relação, irmãos, com Deus vivo. E esta, sem sombra de dúvida, é a afeição, é a perfeição, aliás, que não a lei pode nos conceder, mas Jesus pôde e Ele nos concedeu. Ou seja, Ele veio trazer o Deus da esperança para dentro de nós. Então, vamos ler alguns versículos aqui agora, irmãos, para que o nosso coração se alegre e deixe o Espírito, por misericórdia, ministrar o seu coração. Porque, irmãos, quando eu comecei a ler esse texto aqui, e estava meditando, mas eu fui tomado de uma alegria, daquela esperança que é viva,
na qual todos nós recebemos, e que sabemos que a esperança é uma pessoa, Jesus Cristo, mas falou tanto ao meu coração. Vamos abrir aqui, irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, vamos ler aqui o versículo, a partir do versículo 25, Mateus 11, de 25 até o 27, que vai mostrar que o Senhor Jesus veio revelar para nós o Pai. Jesus, ele disse assim: por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Agora presta atenção no versículo 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Agora, irmãos, temos aqui um entendimento que o Senhor Jesus veio revelar o Pai para nós. Veio trazer toda a realidade do Pai para nós. Mas para quem que Ele vai revelar? Às vezes a gente pensa, que aqueles teólogos que estudam, se aprofundam, tem os teólogos cristãos, sim. Estou combatendo teologia, por favor, e me entendam com bastante cuidado. Mas nós temos que chegar, como diz o contexto aqui, como Jesus falou, graças te dou, Pai, porque, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios deste mundo e instruídos deste mundo, e as revelaste aos pequeninos. Pequeninos são pessoas simples, pobres de espírito, que vai buscar a revelação dele. Nós vamos buscar a revelação do futuro, nem do passado, nem do presente. A revelação de Jesus Cristo, a revelação do Pai ao nosso coração. E foi isso que ele veio fazer. Quando a pessoa vai arrogantemente buscar a revelação dele, não vai encontrar. Ele vai revelar aos pequeninos, porque ele se aprendeu do Pai. O Pai se revelou a gente pequenina, para não dizer que nós somos menos do que nada. Em realidade, nós nascemos neste mundo menos do que nada. O que é nós, irmãos? Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? Nada, menos que nada. Mas então, o Espírito nos convenceu de quem nós somos. Então agora, aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é tudo para nós, vem habitar em nosso interior. Queridos, a palavra fala que o Senhor Jesus Cristo, Ele é a expressão exata do ser de Deus o Pai. Ele é a expressão exata do Pai. Então isso significa que tudo que é divino, tudo que faz parte da plenitude da divindade habita em Cristo. Agora, se você precisa ter esse entendimento, essa revelação de que Cristo é sua vida, porque você morreu com Ele, ressuscitou com Ele, Ele é sua vida, é uma esperança viva, uma esperança que não se desvanece. Então, quando nós estamos em Cristo, nós estamos no Pai. Ele disse em João 10:30, um dos versículos tão pequenos na Bíblia, mas muito profundo: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. E Ele nos chamou para esta comunhão com Ele, irmão, para sermos um com Ele. Como é que vocês pensam que é a comunhão do Pai com o Filho e o Espírito? É o Pai está no Filho, o Filho no Pai, o Espírito no Pai e o Espírito no Filho, e o Pai no Espírito, o Filho no Espírito. É uma comunhão, é a dança da Trindade, é a pericorese. Muito lindo. Agora, irmãos, quem é eu, quem é você? Para participarmos desta comunhão. Agora veja o que Jesus Cristo fez. Irmãos, todas as orações do Filho, o Pai respondeu com sim. E essa oração que o Senhor fez aqui por mim, por você, o Pai também ouviu. Eu quero que você leia junto comigo essa oração, no Evangelho de João, no capítulo 17, aqui é a oração do nosso amado Senhor, orando ao seu Pai Celestial.
Veja aqui, irmãos, por favor. Vamos ler o versículo 22. 22, 21, 22 e 23. Lembra da relação de comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito? Diz assim, o verso 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então ele já orou por você. Você creu porque o Filho orou ao Pai e teus olhos foi aberto e você pôde crer nele. Versículo 21. Para quê? A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, nessa comunhão de amor maravilhosa, e eu em ti, também sejam eles, eu e você, neles. Que lindo, irmão! Olha que preciosidade nós temos aqui. E ele continua dizendo, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes tenho, verso 22, e eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. E agora veja aqui, o versículo 24, o que ele disse aqui para o Pai? Aqui expressa a vontade do Senhor. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Oh, irmão, você acha que o Pai não ouviu essa oração aqui? Claro que sim. Então nós somos o fruto desta oração, desse Deus que é cheio de toda esperança. Irmãos, em Hebreus 6, a esperança ali é mencionada como aquele através do qual entramos além do véu, presença imediata de Deus o Pai. A palavra vai informar ali em Hebreus capítulo 6 que Jesus, ele fez o caminho primeiro por nós, ele é o precursor que entrou além do véu, claro que ele está fazendo uma alusão, antigamente tinha um véu, no santo lugar os sacerdotes poderiam fazer os serviços sagrados, mas no santo dos santos só o sumo sacerdote, ele entraria uma vez por ano, não sem sangue, para aspergir ali, porque Deus vinha visitar o seu povo, ali em cima da arca, na tampa da arca, tinha que aspergir sangue. Ele entrava com o sangue de um animal que substituía o pecador, e ele aspergiu sangue em cima da tampa da arca, porque dentro da arca tinha três coisas fundamentais que Hebreus 9 vai dizer o seguinte: ali tinha as tábuas da lei, tinha o maná e a vara de Arão que floresceu, tipificando a ressurreição de Cristo. Se Deus viesse visitar o seu povo e não tinha sangue, ele tinha que matar, consumir todos os pecadores. Mas quando ele vinha, tinha sangue, então a ira de Deus era aplacada, porque ele contemplava ali o seu Filho Jesus. Irmãos, isso é maravilhoso demais. E a Bíblia vai mostrar para nós, acompanhe comigo, em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 17. Essa é uma esperança maravilhosa, onde o nosso precursor, o Senhor Jesus, entrou por nós. No poder da vida sem fim, Jesus abriu o véu e abriu o caminho. Ele trouxe a esperança superior, através da qual nos aproximamos de Deus em realidade espiritual. Hebreus 6, 17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento, tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual
temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, está vendo? Jesus, ele fez o caminho primeiro da glória. Agora nós estamos nele. Se ele é o precursor, significa que nós também nele iremos traçar, trilhar este mesmo caminho. Irmãos, isso é tão maravilhoso, é maravilhoso demais da conta. Então, queridos, nós chegamos a Deus o Pai pela pessoa de Cristo. E essa expressão é uma das marcas no caminho para o ensino superior que está por vir, porque nós aguardamos a bendita esperança, o retorno glorioso do nosso Senhor. Tito 2,3 vai mostrar exatamente isso. Nós estamos aguardando a grande tribulação, nós não estamos aguardando o anticristo, o filho da iniquidade, não, nós estamos olhando para o céu e aguardamos o retorno glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, que virá nos buscar, a igreja dele, a igreja amada dele, irmãos, que ele fez tudo. Então, sabe que Jesus Cristo, ele é a esperança nossa viva, a esperança da glória. Então, eu falei para vocês aqui, que Cristo, a nossa esperança é uma pessoa. Deixa eu confirmar esse texto para vocês. 1 Timóteo, capítulo 1, apenas o versículo 1, vai mostrar que Cristo, ele é a nossa esperança. Diz assim, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Lindo esse versículo aqui, irmãos. Eu acho que não poderia, ele começar a sua carta já, Paulo aqui já era um homem amadurecido, de uma forma tão linda, tão maravilhosa. Ele disse assim: Paulo, enviado de Jesus Cristo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Então, Jesus Cristo é a nossa esperança, uma esperança viva. Irmãos, não vai dar para mim comentar muitas coisas, mas eu queria que os irmãos abrissem comigo no Salmo 75, Salmo 71, aliás, o versículos 5 e 6, vai mostrar também que este bendito Deus é a nossa esperança. Salmo 71, aqui vai mostrar de uma forma tão preciosa, tão linda, tão gloriosa, que Ele é a nossa esperança. Diz assim, olha aqui a súplica de um homem maduro, de um homem que alcançou a maturidade. Ele diz assim, é muito lindo, irmãos, esse salmo aqui, nós temos que ler ele de joelhos, porque eu vou ler alguns versículos que antecedem o versículo 5 e 6, olha o versículo 3, se tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha, ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Aí ele diz assim no verso 5, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade, em ti me tenho apoiado, desde o meu nascimento, do ventre materno tu me tiraste, tu és o motivo para os meus louvores constantemente. Um homem, uma mulher madura em Cristo Jesus e que tem a convicção desta viva esperança, ele não faz outra coisa a não ser louvar a Deus, glorificar a Deus. Ele vive uma vida de louvor constante, porque não tem que temer mais nada e nem ninguém, porque ele já tem uma esperança viva, uma esperança maravilhosa. Irmãos, e nada, absolutamente nada além disso pode satisfazer a Deus e o seu amor, que nós nos cheguemos a Ele. Não tem mais obstáculo para nós irmos até o Pai, e Ele anseia que nós, os seus filhos, venhamos a Ele, habitar neste amor e se deleitar na sua presença, se agradar da sua presença, porque Ele é a nossa esperança, esperança viva.
Ele enviou o seu Filho para nos levar a Ele. Isso é o que constitui a salvação completa de cada um de nós, irmãos. Agora, se Ele deseja essa comunhão conosco, Deus como autor do nosso ser, Ele anseia, irmãos, Ele anseia que nos rendemos e esperamos nele para o seu agir, para o seu operar em nós de uma forma graciosa, de uma forma gloriosa, a sua obra em nós, de amadurecimento espiritual. Isso que Ele quer de nós, irmãos. Como justo e santo, sabe o que Ele busca de mim e de você? Ele busca que nós sejamos totalmente entregues à sua vontade e à sua sabedoria, para sermos guiados pela sua vontade e pela sua sabedoria. Não vamos errar nunca. Sabe por que a gente erra sempre? Porque eu sei fazer do meu jeito. Eu não acho que é assim não, irmão. Eu acho que são esses desacreditados, entende? Desacreditados, que não creem de fato. Agora, como Ele é o Deus invisível e oculto, Ele pede que nos retiremos do visível e tenhamos comunhão com Ele. Eu e você, nós somos criados para a presença dEle. Quando Abraão atingiu uma idade, 99 anos, Gênesis 17:1, Deus apareceu a Abraão e disse o seguinte: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Em outras palavras, Abraão, anda na minha presença e eu te farei um homem perfeito. O que é andar na presença dEle, irmão? É depender dEle. Senhor, eu não sei o caminho, Tu sabes. Ele vai nos guiar, vai nos dirigir no caminho adequado e certo. E sabe o que Ele pede de nós, irmãos? Abra lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Miqueias 6, verso 8. Veja aqui o que Ele pede de mim e de você. Miqueias, um texto conhecido nosso. Nós estamos já partindo para o encerramento, irmãos. Miqueias 6, versículo 8. Muito interessante esse versículo aqui. Diz assim: então, Ele fez uma declaração para mim e para você. Miqueias 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti. O que Ele pede de nós? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. O que é andar humildemente com Ele, irmãos? Quando nós andamos humildemente com Ele, Ele vai expressar Cristo através de nós, aquele que é manso, aquele que é humilde. Então, queridos, a nossa esperança é uma pessoa. Eu quero o último texto, nós vamos orar, Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos 15, verso 13. E nós vamos encerrar por aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos capítulo 15, versículo 13. Então aqui vai mostrar de uma forma tão clara quem que é a nossa grande esperança. Queridos, a proximidade com Deus e andar com o Senhor deveria ser a nossa atmosfera nativa, não é assim? É isso que Deus está disposto a conceder a cada um de nós. É isso que o sumo sacerdote celestial torna possível. E é isso que Deus quer que nós busquemos diante dEle. E à medida que seu Espírito nos dá mais da natureza divina, Deus vai operar a sua vontade mais livre dentro de cada um de nós de uma forma plena. E nós vamos nos aproximar dEle e nos tornarmos verdadeiramente unidos a Ele e viver esta esperança superior. Aqui, Romanos 15, verso 13 diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Irmão, isso aqui é muita coisa para nós. Este é o Deus da esperança. E quando é que Ele vai nos encher de esperança e paz? É no vosso crer. Crer no Senhor significa
igual Paulo disse lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, irmãos, a lei nunca vai aperfeiçoar coisa alguma. Por outro lado, nós recebemos da parte do Senhor uma superior esperança. Superior esperança. Isso é maravilhoso demais. Que Ele continue então falando aos nossos corações, irmãos, no decorrer dessa semana. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, somos tão gratos ao Senhor, porque Tu tens falado conosco. Tu és a nossa esperança, Pai. Tu fizeste habitar a Tua esperança em nós, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Então, Pai, a nossa glória está garantida porque ela habita em nós e nunca mais sairá de nós. Nós estamos unidos a Cristo, unidos a Ti, unidos a Teu Espírito e unidos como igreja, o corpo de Cristo. Oh, Pai, como somos um povo privilegiado. Revela essas verdades aos nossos corações, Pai, e nos edifica e nos leva cada dia mais para sermos completos naquele que é completo, que é Cristo, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Obrigado, Pai, por essa semana que se inicia hoje, e sê Tu a nossa vanguarda, também a nossa retaguarda, e nos leve guardados para os nossos lares. Nos dê uma boa noite de descanso. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.